Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. E você sabe, o Ministério da Evangelização precisa do seu apoio. Você pode apoiar este ministério, a propagação da palavra de Deus, compartilhando desse vídeo, ministrando e abençoando outras pessoas com a palavra de Deus e também se inscrevendo aqui no canal. Então, antes de continuar com o vídeo, você já pode apertar aí o botãozinho e se inscrever no nosso canal para que a palavra de Deus chegue ao seu coração e o canal se fortaleça dia a dia na pregação e na proclamação do Evangelho e da palavra de Deus. Hoje eu quero especialmente refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Êxodo, no capítulo 15, a partir do verso 26, a palavra do Senhor ela diz assim: quando vossos filhos vos perguntarem que ritual é esse, responderei, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando ele feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo se inclinou e adorou. Esse texto fundamenta uma das maiores verdades espirituais a respeito de qualquer vida ou de qualquer família. Deus disse: quando você celebrar a Páscoa, a memória que você precisa ter é que sobre a casa dos filhos de Israel havia uma cobertura espiritual e sobre a casa dos egípcios havia uma maldição, uma praga. Entenda o que eu vou dizer a você. A morte no Egito entrou, porque estava sobre a casa, ou seja, no mundo espiritual daquelas famílias, uma maldição, uma praga. Existem coisas entre terra e céu, valores e fundamentos, princípios, mas há verdades, há vidas. Ouça o que eu vou dizer a você. Biblicamente, existem 3 céus. O primeiro céu é o firmamento, esse céu que nós olhamos com a lua, o sol, com as estrelas. Mas a Bíblia menciona em Efésios, no capítulo 6, um segundo céu, onde ficam os principados, potestades, as forças espirituais do mal. O diabo hoje habita em regiões celestiais. Há muitas pessoas que imaginam que o diabo está no inferno. O inferno ainda não foi inaugurado. O inferno é um lugar, uma posição espiritual que ninguém ainda tem conhecimento dele. Ninguém foi ainda para o inferno. O inferno será inaugurado do dia que Lúcifer, seus anjos e todos os homens que decidiram segui-lo forem passar a eternidade no inferno. O lugar espiritual onde o diabo está é um lugar alto, acima do firmamento. Há um segundo céu além do firmamento, onde estão as resistências, os poderes malignos. E há sobre este céu um terceiro céu, onde está a presença de Deus, onde está a glória do Senhor. O trono de Deus, onde o Senhor está sentado, está acima do firmamento, está acima das regiões celestiais, está num lugar de plenitude e de amplitude. Porém, sobre a nossa vida espiritual, só há 2 possibilidades. Ou nós estamos debaixo da presença, da proteção e da santificação de Deus, ou nós estamos debaixo de mazelas, de maldições e de condenações espirituais. Obviamente, o sangue estava sobre o umbral da porta, mas o demônio que entrou, segundo a palavra de Deus, estava sobre a casa. Muitas vezes, a vida espiritual de um homem está sob mazelas, pressões e opressões espirituais. Há muitas pessoas presas em angústia, há muitas pessoas debaixo de maldição, há muitas pessoas que estão vivendo uma vida espiritual sob o domínio de uma resistência maligna, um campo espiritual onde o dominador tem vindo para produzir vícios, para produzir contendas dentro do lar da família, para produzir prisões emocionais. O que Deus quis deixar claro é que sobre o céu da vida e da casa de cada homem e de cada mulher há uma região espiritual onde Deus domina, onde o Satanás vai prevalecer e ele vai dominar. Aqui a palavra do Senhor diz que dentro do povo de Deus havia proteção, havia cobertura.
O céu deles era um céu espiritualmente abençoado. Porém, o segundo campo, um outro lugar, na terra do Egito, era dominado por forças espirituais, por demônios de opressão, por espíritos malignos que estavam produzindo dor, angústias e conflitos. Ouça o que eu vou dizer a você. Há um lugar espiritual onde Deus ou o diabo vai prevalecer. Eu quero refletir sobre um outro texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 32, versículos 1 e 2. Eu quero que você entenda o que eu vou dizer. A Bíblia diz assim: também Jacó saiu o seu caminho, e os anjos de Deus lhe saíram para encontrá-lo. Você entende isso? A Bíblia diz que Jacó seguiu o seu caminho. Ele estava na sua vida natural, com as suas responsabilidades. Jacó estava cuidando da sua casa, da sua família. Jacó estava cuidando das suas responsabilidades naturais, do seu trabalho. O que a Bíblia menciona é aquilo que você e eu vivemos. Jacó simplesmente seguiu o seu caminho. Ele simplesmente cumpriu a sua vocação, o seu chamado, e ele seguiu em frente. Eu costumo sempre dizer que um dos maiores segredos da vida é a perseverança, é a necessidade de continuar, a necessidade de seguir. Jacó vinha de um tempo de luta, de um tempo de conflito, e a palavra do Senhor diz que simplesmente ele seguiu o seu caminho, e à medida que ele andava, os anjos de Deus vieram encontrá-lo. Eu sou um pastor que ora muito pela manifestação dos anjos de Deus. Se você é tão velho quanto eu, ou se você conhece pessoas que estão na fé há mais tempo, as pessoas mais antigas vão dizer de muitas manifestações de anjos que livraram de acidentes, de anjos que apareceram durante o culto, de anjos que apareceram em vigílias sobre os montes, de anjos que apareceram em momentos específicos da vida. Nós estamos vivendo um tempo de tanta correria, de tanta responsabilidade. Nós estamos naturalizando tanto a vida que o homem está perdendo as experiências com os anjos de Deus. Jacó seguiu o seu caminho e a Bíblia não menciona que ele estava orando. A Bíblia não diz que ele estava cheio do Espírito ou cheio de fé. A Bíblia diz que ele simplesmente seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram encontrá-lo. E olha o que diz a palavra do Senhor no verso 2, diz assim: quando ele viu os anjos, ele disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. A palavra Maanaim significa dois campos. Eu vou dizer para você qual foi a visão de Jacó. Ele estava no deserto, voltando para sua casa e para sua família. De longe, ele viu toda a sua família, todos os seus bens, seus servos, seus filhos, seu gado, a sua criação. De longe, ele viu toda a sua família. E sobre a sua família, ele viu um acampamento de anjos. Ele disse: Deus está nesse lugar. Aqui é o acampamento de Deus. E ele diz: há dois campos. Em um campo eu vejo a minha família. E sobre a minha família, em um outro campo, eu vejo os anjos do Senhor. Eu quero te dar uma palavra e eu preciso orar por você. Porque nós estamos vivendo o Maanaim. A palavra Maanaim só tem um significado. Ela significa dois campos. Um campo natural e um campo espiritual. Um lugar onde está a nossa vida, nossa responsabilidade, nossa casa, nossa família, e um outro lugar onde os anjos de Deus estão acampados. Ouça, é muito sério, principalmente nos dias em que nós vivemos, entender que nós temos que seguir nosso caminho. A responsabilidade de viajar, de trabalhar, a responsabilidade de criar seus filhos, a responsabilidade de enfrentar doenças, enfermidades, faz parte do pacote da vida enfrentar muitas lutas. O que nós não podemos é enfrentar as lutas da vida sem entender que há uma Maanaim. Há dois campos. Um lugar onde está a nossa vida, nossa família, e sobre a nossa vida e a nossa família estão os anjos de Deus, a presença e a proteção do Senhor. Eu quero orar por você,
porque talvez a sua casa esteja debaixo de dois campos, mas no campo espiritual da sua família há demônios, há espíritos de contenda, há espíritos de jogatina, de vício. Talvez sobre a sua casa há um espírito de doença, de enfermidade, que levanta um, no outro dia cai outro doente, enfermo. Talvez sobre a sua casa exista uma resistência de um espírito maligno produzindo derrota financeira. Há pessoas que são felizes no trabalho, são felizes na rua, mas são tristes dentro de casa. Quantas pessoas você e eu conhecemos que eles preferem estar num bar o dia inteiro, no final de semana, do que dentro da sua casa com a sua família, porque o seu lar não é um lugar bom, não é um lugar que lhe dá alegria, porque o campo sobre a sua casa é um campo de maldição, como foi na terra do Egito. Eu quero orar por você, para que a sua casa, a sua família, reflita a casa e a família de Jacó. Que hoje você possa olhar para o seu lar, para a sua família, você possa olhar para a sua empresa, para o seu local de trabalho e dizer: este lugar é o acampamento de Deus. Eu vejo dois campos, minha casa, minha família, meu trabalho e sobre tudo isso, um mundo espiritual cheio de anjos, da glória, da presença e da proteção de Deus. Se você quer mandar fora toda a resistência espiritual e fazer com que os anjos de Deus estejam sobre a sua casa, a sua vida e a sua família, nós vamos orar e você vai experimentar o Manaim, o acampamento de Deus sobre a sua vida. Você crê assim? Feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, ó meu Jesus de milagres, Senhor, eis aqui a nossa casa, a nossa família, eis aqui nossas emoções, nossos sentimentos. Te apresentamos, Senhor, nosso trabalho, nossa empresa, nossa vida profissional. Te apresentamos, Senhor Jesus, os desafios da nossa vida, porque nós estamos seguindo diante dos desafios, seguindo diante das responsabilidades, seguindo como Jacó seguiu. E a tua palavra diz, meu Pai, que os anjos de Deus vieram ao seu encontro e ele ficou entre dois campos. Um campo onde estava a glória de Deus e um campo onde estava a sua casa, a sua história e a sua família. Nós hoje, Senhor, temos seguido a nossa vida e nós te pedimos: libera os teus anjos. Senhor Jesus, libera a tua glória, a tua presença, que sobre a nossa vida, nossa casa, nossa família, haja a presença e a proteção dos anjos de Deus, haja cobertura espiritual, nesses tempos de pandemia, de doença, de enfermidade, que sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, haja proteção, a presença e a glória de Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Tudo que eu desejo a você é que você siga a sua vida e que os anjos de Deus te encontrem. Que a sua casa e a sua história seja protegido pela honra, pela glória, pelos anjos e pela presença doce, santa e suave do nosso Senhor. Muito Manaim para você, muito da presença de Deus, e que entre terra e céu haja um lugar onde a presença e os anjos de Deus vão te guiar e vão guardar a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e que a paz do meu Senhor Jesus encha o seu coração, sua vida e a sua família, em nome de Jesus.